Durante o curso de inglês aqui do Curso em Vídeo, você já viu o uso do verbo to do como verbo auxiliar. E agora, Jo, qual é o nosso learning target da vez? Our learning target today é que você saia dessa aula com a certeza e respondendo I can use do, does, don't and doesn't de maneira segura. Vou tentar falar, eu nunca consigo. Do, does, don't e doesn't. Consegui! Aê! Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inglês. I am Gustavo Guanabara. My name is Joana Costa. You can call me Jo, you know it. E nós já estamos na reta final do módulo 2, já está no finalzinho, e agora vamos a mais uma aula de exercício para a gente poder aprender o do, o the, viu? Falei que não ia conseguir falar. O do, o does, o don't e o doesn't, de maneira eficiente. É importante que a gente vá agora consolidar esse conhecimento. Você já aprendeu a trabalhar o verbo to be como verbo auxiliar e agora a gente vai exercitar o verbo to do como verbo auxiliar também, tá bom? A gente ainda tem o have, que vai chegar aí em breve. Acho que no módulo 3, né? É. Então, se liga aí que o exercício está chegando logo depois do recadinho dos nossos patrocinadores. Você está gostando de acompanhar o curso de inglês aqui no Curso em Vídeo, né? E você sabia que você pode acompanhar aulas antecipadas sendo o nosso aluno inscrito no Estudonauta? O Estudonauta é uma plataforma que eu mesmo criei e ela é uma plataforma de cursos onde, pagando uma mensalidade pequenininha, você tem acesso a esse curso e a muitos outros. Esses cursos são criados por uma equipe de especialistas, muitos cursos são criados por mim mesmo, e lá a gente tem cursos de programação de computadores, tem curso de produção de vídeos para redes sociais, para YouTube, e também tem esse querido curso de inglês com aulas antecipadas. Você vai conseguir ver aulas antes de todo mundo. E o mais interessante, se você ficar com alguma dúvida em qualquer um desses cursos, nós temos um fórum para tirar suas dúvidas e lá nós temos vários tutores especializados para te ajudar nos principais problemas que você vai ter no seu aprendizado. Torne-se agora mesmo um aluno ou uma aluna do Estudonauta acessando o QR Code que está aparecendo na sua tela ou então no link que está na descrição do vídeo. E o exercício da vez separado aqui pela Jo é Make questions and answers using verb to do. Exato. Aí, hein? Tô ficando bom. Tô melhorando a cada dia, tá vendo? E aqui, ó, vem uma lista de vários verbos. Aqui é o to play, to have, to eat, to watch, to work, to like. Exato. To like. O último eu errei. E o To like. E a gente vai começar com play. Então, essas duas frases que vão aparecer aí, você vai ter que colocar o play como uma ação, só que você vai ter que usar o do, o don't, o doesn't e o does como auxiliar. Exato. Eu dou umas travadas, mas é igual o carro velho. Vai tentando assim e um dia consegue. Você vai usar o verbo to do aí da maneira correta, tá? Uhum. Fazendo a conjugação do jeito correto que ele precisa para atender a frase. É que eu sempre esqueço também. A primeira, a letra A ali embaixo, é uma pergunta. É uma question. Exato. Então eu tenho que fazer aquela inversãozinha, não esquece. Então eu tenho que usar o play nessas frases. Então eu não posso botar play you. Play you já não existe. Não. Né? Então eu vou ter que usar o verbo to do como auxiliar, já que é uma pergunta, ele vai vir antes do you. Exato. Então Aí. seria do, que é you. Se fosse he, she ou it, seria o does. Então, no caso aqui, é you, então é do. E não é place, porque não é nem he, nem she, nem it. Exato. E também você tá botando do, né? Se você botar o do na verbo frente. auxiliar já está aí acompanhando o main verb. Lembra? Quando você tem os dois verbos atuando, muitas vezes é o verbo auxiliar que vai fazer toda a transformação e o main verb vai seguir normalzinho. Normal. Não vai ganhar o Szinho lá no final, que no caso, se fosse he, she or it. Então a frase ficaria: Do you play video games? Do you play video games? Yes. I sometimes. Aí é I, então não pode ser plays. Então, I sometimes play games on my cell phone. Exato. E aí, olha eu falando exato 1000 vezes. A gente tem... eu sou professor. Então a gente tem os nossos cacoetes de linguagem que os editores tiram. Então toda hora que você bota assim, nossa, mas o Guanabara fala exatamente muitas vezes. A Joana fala não sei o que muitas vezes. Ela fala deal muitas vezes. Pode ter certeza, os editores já tiraram um montão. É. Se você ouviu 10, eles ouviram 100. Exatamente. Então... Yes, I sometimes, o advérbio de frequência aí, sometimes, não é todo dia. Sometimes play games on my cell phone. Cell phone é uma forma de falar celular. Phone tá certo também. Smartphone tá certo também. Mobile phone ou mobile phone também tá certo.
também tá certo. Então, só para você, quando for fazer aí para você, não esquecer que existem outras variações e que tá tudo bem. Ah, mas e esse monte de verbo aí? Você só usou o play. Você não vai usar outros? Vamos usar o eat dessa vez. E aplicar nessas duas frases que estão aí embaixo. Where, blank, you at lunchtime. Mais uma vez, uma question. Então, eu tenho que botar antes... O do vem antes do you. Aí, olha só, a gente vai colocar o verbo auxiliar primeiro, porque tem o you. Where do you? And then eat. Quero colocar uma informação aqui. A gente já falou sobre isso em outros canais, mas quando a gente usa o verbo auxiliar, a gente vai incluí-lo na frase quando tem a question word. A gente tem where. Aí, às vezes, aparece assim, mas é where e não tem o do, não tem o verbo auxiliar. Como saber isso? Estudando a gramática, porque é um pouquinho mais complicado, mas não absurdamente, tá? Quando você tem o sujeito da frase atuando, aí você vai colocar o verbo do, tá? Então, assim, se tem o objeto, se aparece só o objeto, não vai precisar do verbo auxiliar do, e se tem o sujeito, vai precisar do auxiliar do. E na pior das hipóteses, você vai falar errado. E tá tudo bem. E aí, faz parte. Se você vai fazer uma prova, você vai errar. Mas se é na vida, falar errado tá certo também, cara. Não fica se cobrando muito, não. Vai. Mas a gente aprende com erro também, Sim. né? Quando a gente... falei... lembrei aqui, ó, a Teacher Jo falou aquilo, Teacher Guanabara deu um exemplo, e mesmo assim eu vacilei. Não vai vacilar mais, porque já entendeu todo o contexto. Exatamente. E Tá se bom? você tá aprendendo com um amigo que sabe mais do que você, tem intimidade, fala, se eu falar algum erro, me corrija aí. Eu vim falando isso com a Joana, falei, se eu falar um negócio errado, pode me corrigir. É assim que eu tô aprendendo, beleza? É isso aí. So, let's go. E a letra B não é uma pergunta, é uma afirmação. I usually blank at home. Já que é I, não tem o S também, então I usually eat at home. Lembrando que essa é a de cima é uma pergunta, a segunda é uma resposta, é uma conversa. Pequenininha, mas uma conversa. Pergunta, resposta. Por isso que os mesmos verbos estão aparecendo ali. Uma observação sem nada a ver, não combinei isso com a Joana, mas uma curiosidade para a vida. At home, esse at, forçando a amizade um pouquinho, esse at, forçadamente, é o sinal de arroba. A arroba significa at. Então, o que a gente fala assim, arroba não sei o quê, é at. Exato. Por que at? É em. Por que o meu e-mail é joãozinho@gmail.com? Eu não falei o meu e-mail, senão vocês vão ficar mandando um monte de e-mail. At é o seguinte, é a conta Joãozinho no servidor em gmail.com. Legal. Por isso que é o símbolo de at. Porque é assim mesmo que você escreve. Se você tiver que escrever o arroba, tu vai escrever at. Se tiver que fazer aquele é igual, né? Faz o arroba e igual at. É em, é o nosso em. É que a gente usa o sinal de arroba. Ai, adorei. Terceiro exercício, agora nós vamos usar o verbo work. É uma pergunta, só que agora tá falando do grandfather, do avô. Exato. E o avô é he. Exato. Então eu não posso usar do, eu tenho que usar does. Does your grandfather... Aí, por exemplo, your grandfather works. Não. Your grandfather... Se eu fosse uma afirmação. Sim. Your grandfather works. But, isso é uma pergunta. É uma pergunta. It's a question. E eu já usei o does. Então o work não vai receber o S. Aê! Sabe quem me ensinou isso? Duolingo. Pode acreditar. De tanto que eu errei. O cara, não, pelo amor de Deus, não bota o S. Aí eu botava. Não bota. Aí eu não botava. Agora é a hora de botar. Eu falei, cara, não tô entendendo. E aí, de tanto que ele martelou isso na minha cabeça, aprendi essa bagaça. Sim, porque toda vez que o verbo auxiliar fizer a flexibilização, o verbo principal não vai precisar sofrer nenhuma alteração. Isso é prática, tá? O Duolingo é uma ótima maneira de você treinar isso aí, porque ele repete muito. Sim. Nos primeiros módulos lá. Então, agora é uma afirmação. Então, não tem o does, né? Yes, he agora é works. Porque não tem o does. Não tem o verbo auxiliar ali, não precisa, não sei se fosse uma negativa. Se fosse uma negativa, aí seria doesn't. Aí você teria. Aí seria o doesn't. Isso. E não teria works. Não seria teria work. o S. He doesn't work. Exato, se fosse uma negativa. E não seria yes, né, gente? Então essa frase... Yes, ele não trabalha. Ele não. É que às vezes a gente tem que ensinar aqui a interpretação de texto. Seria no, he doesn't work. Exato. At the hospital. Falando a frase toda. Does your grandfather work? Yes, he works at the hospital. Próximo aqui, mesma coisa, só que agora nós vamos usar o verbo like. E aí, nesse momento, você fala, like não é verbo? É verbo.
Dá um like aí, aproveita É que a isso gente aí. tá falando de like. Primeira frase, também uma pergunta. Blank, you and your family, blank, soccer. Nós vamos usar like, né? Não é play. Caberia play também. Mas Caberia. nesse caso aqui a gente quer com Se a like. família toda play. Você e sua família é they, né? É vocês. É plural. É o plural, é o you, né? É o you plural. Você e Não. sua família? É. Seria Sim, you, não porque- seria they, não é. seria eles. Né? Seria... They, você está falando numa referência, você está falando com uma pessoa na sua frente e é sobre outras pessoas. Uhum, You, se você está falando com aquela pessoa de referência. que é o caso, Que né? é o caso. Seria vocês. Então seria do you and your family like soccer? Tipo, Exato. você e sua família gostam de futebol? No, we blank it. Black blank. Blank. Aí eu vou, obviamente, se eu tô negando, eu vou precisar do verbo auxiliar. Seria we, que seria nós. E nós é o do mesmo, né? Sim. Então seria don't like it. Aê, que bonito. Great job. Eu tô ficando bom nisso. Vamos lá? Do you and your family like soccer? No, we don't like it. Agora nós vamos usar o verbo to watch, que é assistir. E aí tem diferença de assistir watch TV and see the cinema. Depois Lá a gente vem. fala. Não, pode. Pode falar. Eu só falei lá vem porque Se lá você- vem, né? Porque quando você vai ao cinema assistir Um filme, um filme no cinema, é to see. mas eu watch a movie on the cinema? Não, é. Não posso falar. Não, to see a movie in the cinema. É no Watch Why? TV. Why? Também não sei, não. Só sei que foi assim. Cara, coisas É da isso. vida. Se você vai assistir o filme no cinema, to see. Se você vai assistir na TV, to watch. Deve ter uma justificativa. Bota nos comentários. Mas Se você sabe aí a origem desse to watch, to see, coloca aí pra gente aprender junto. show. Primeiro, mais uma vez, uma pergunta. Né? Na verdade, são diálogos, né? Faz uma pergunta e a pessoa responde. What blank your parents on TV? Ih, o cara, provavelmente. Chegou o rango. Então ficaria assim. What é pergunta, então tem que... Your parents é eles. Eles. Né? É o sujeito. É o sujeito. Então seria do, não seria does. What do your parents watch on TV? Então o que seus familiares assistem na TV? Familiares não, são seus pais mesmo, oh, né? Deus, não confunde a cabeça dos seres humanos, eu não. enrolo, Não é eu parentes. Parents Parents seus é pais. o seu pai e a sua mãe. São seus pais mesmo. Se você não for falar my mother and my mother, você pode até usar one of your parents, one Uhum. parent, two parents, quando tem umas complicações de vida assim. Show. Até pode usar parent no singular. Uhum, Se você estiver falando assim, one parent, uhum. entendeu? Ou do seu pai ou sua mãe. ou- Um deles. A escola vai Uhum. usar isso, né? Chama o seu Fala- responsável. Your parent. E aí pode ser um ou outro, não está dizendo quem é. Você pode usar no singular. Mas parents é pai e mãe, tá? Uhum. Ou mãe e mãe, pai e pai, enfim. Perdão Sua pelo construção vacilo. aí. Perdão pelo vacilo. E aí, not a lot. Não muito. É uma negação. Eu ia falar, mas não precisa do verbo auxiliar. Precisa porque não é muito. Exato, They não muito. don't usually watch TV. Eles Exactly. normalmente não assistem TV. Assim, not a lot assista, mas Não, bem pouco. não muito, né? É, não Not a lot seria não muito. É. Né? What do your parents watch on TV? Not a lot. They don't usually watch TV. Caraca, eu não consigo falar isso não. Vou nem tentar. Ah, Enrola tenta aí, muito. pô. Not a lot. They don't usually watch TV. Tem que parar. Ah. Não dá pra embalar, não dá pra embalar, não. Mas não tem problema. Isso. Acho que, assim, tem uma coisa que a gente precisa desconstruir, é porque a gente vê o nativo falando, Tem que falar rápido. aí eu tenho que falar rápido. Não, você não tem que Você falar tem que rápido. falar. Você tem que falar de um jeito que seja entendido, Sim. entendeu? É comunicar. O fator aqui é comunicar. E para comunicar, você tem que ter a noção de que eles vão falar rápido. Se for rápido demais, pede para talk slowly, please, né? E você não precisa responder rápido. Você só precisa responder. Então você tem que trabalhar muito mais o seu entendimento, Sim. porque as pessoas vão falar rápido, pra você não ficar pedindo para todo mundo falar lento. E você pode falar lento, cara. Não tem esse negócio. Um bom exercício para você aprender a ouvir os nativos falando rápido é assistir aos vídeos Uhum. ou músicas sem a legenda. Mas se você ainda não consegue... sem a legenda é impossível.
Rap. Rap, impossível. Rap em português é impossível. É mesmo. Eu descobri que eu não sei nem português nem inglês, porque tem coisas que a pessoa fala... É isso eu não tô aí. entendendo. É isso aí. Mas assim, o que a gente vai fazer? Uma graduação. Jô, não tenho condição de assistir a um vídeo sem legenda agora. Pega um filme que você gosta muito, que você já conhece o enredo, você já conhece as falas, já conhece ele dublado, e aí você começa. Deixa falando inglês, coloca a legenda em português. Depois você vai fazer o próximo exercício. Assiste em inglês com legenda em inglês. E depois você vai, assiste ele todo em inglês e vê como é que você evoluiu nessa assistir. Mas assiste um que você conhece mesmo. Sim. Cara, esse Pega filme seu que filme eu gosto, favorito, seu filme favorito. Ou série favorita, né? Não tem tanta gente aí que aprende com Friends e outras séries. Faça isso, que aí você vai graduando aos poucos e vai percebendo que você vai treinar o seu ouvido. Mas se você precisa fazer uma prova de listening, aí busca na internet listenings das provas e vai treinando com aquele, porque é totalmente diferente de você ter o recurso visual. Quando você está assistindo um vídeo, por mais que você não entenda tudo que está sendo falado, você tem o visual para entender o contexto. Quando é um listening de prova, não tem esse visual. Então, você precisa treinar bastante aquele listening ali. Se tiver os exercícios, é melhor ainda. Outra maneira de treinar bastante listening é ouvir podcast. Eu escuto muito podcast em inglês. Sim. Tem horas que eu tô perdido, eu falei, meu Deus. Aí eu escuto muito podcast dirigindo. Aí eu falo, meu Deus do céu, não deu. Aí eu volto, tem um botãozinho ali no carro, voltar 15 segundos. Sim. Aí eu volto 15 segundos, escuto de novo e tento entender. E às vezes nessa de assim, eu tenho uma série que eu tô assistindo, que eu assisto 2 vezes cada um. Que a primeira é blá, 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 blá. Aí no segundo eu, ai, meu dia. É porque você já viu o que vai acontecer, você já sabe do que eles estão falando. Falando nisso, eu aprendi uma coisa nessa série, que é assim, ó, a pessoa chega e fala assim, what do you do on your weekend? Aí a pessoa, o que é weekend? É pré-weekend. Aí o cara fala assim, Friday. Por que você não fala Friday? Aí a mesma pergunta que eu tenho na minha cabeça. Por que você não fala Friday? A gente fala sextou. Ele pode chamar de frequent. E aí é isso, assim, para você ver como que a língua ela vai se modernizando junto com a gente. Algumas caem em desuso e outras aparecem para complicar a nossa vida às vezes. Às vezes, mas não sempre. Exatamente. E aí, ó, a gente já fez com play, já fez com watch, já fez com work, já fez com like, já fez com eat. Falta só o have. E aí tem lá a pergunta... Have aqui é main verb, tá? Sim. Aí seria your children. Your children são eles, né? São. Plural. É plural. Seria do your children have phones? Seus filhos têm... É telefone, né, na verdade? Isso. Telefones, isso. Aí tá lá. E aí tem o nosso tem com circunflexo. É verdade. É o plural, o nosso plural de ter. Aí tem lá, my daughter has a cell phone, but my son doesn't have one. Aê, very good. Tipo, minha filha tem um telefone, um celular, mas o meu filho não tem, provavelmente porque ele é pequenininho. Mais novinho. So, do your children have phones? My daughter has a cell phone, but my son doesn't have one. Muito bom. Você já viu que aqui no canal nós temos muitos outros cursos gratuitos, assim como o curso de inglês? Pois acesse agora o nosso canal do YouTube e clique agora mesmo na área de playlists, exatamente como está acontecendo aí na tela. Pois você acaba de descobrir um repositório gigante de aulas gratuitas que nós estamos produzindo aqui no YouTube desde 2013. Ao todo, são mais de 500 vídeos, mais de 500 aulas de graça para você nunca mais ter medo de tecnologia. Dá uma olhadinha nas nossas playlists e vê se algum curso te agrada. Então é isso, meu querido, minha querida, mais uma bateria gigante de exercício, mais um diálogos, né, soltos, né, pergunta-resposta, e você aprendeu a utilizar o verbo to do como um verbo auxiliar. E não foram gases, é a furadeira. Nem sei se o microfone pegou. Aproveita e treina essas frases como o Guanabara fez. Às vezes tem que ser um pouco mais lento para conseguir falar tudo. Vai pausando. Mas ensaiando, uma hora vai um pouco mais veloz, se a velocidade é algo que te importa. Para mim importa mais falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Muitas vezes eu tô aqui, tipo, a Joana tá chegando, aí eu vou, tipo, falando mais frases. Eu falo, eu consigo falar, não sei o quê.
E sozinho eu falo. Ligou a câmera, eu tô preocupado em falar direito que a Joana tá aqui do meu lado, preocupado pra ver se o equipamento tá gravando, preocupado se vai ser dessa vez que eu vou falar e vai valer. Aí já era. E o que diminui esse nervosismo é o aumento da prática. Quanto mais Sim. você pratica, menos o nervosismo te atrapalha. Não é que o nervosismo vai deixar de existir. Ele vai estar lá, mas ele só não vai te atrapalhar. Sim, porque você vai estar ensaiadinho e vai conseguir dar conta. Exatamente. Então é isso, não tem exercício no final, porque a gente já fez um monte de exercício. Deixa o like, compartilha, marca a gente nas redes sociais, pode seguir a gente, inclusive no Duolingo. A gente já viu aí, tem os links, tá tudo na descrição. E vai ser muito legal receber seu contato por lá. Coloca aqui nos comentários as respostas que você conseguiu sozinho, se precisou de ajuda. Se tiver dúvida, coloca também. A gente, na medida do possível, vai conseguir responder. A gente que eu digo é a Joana, porque eu não consigo ler não. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Bye, bye!